Salve, salve, galera! E aí, estamos de volta. Rogério, muito assunto importante, não é isso? Maravilhoso. Sobre essa fuga de pessoas de um lado para o outro, é fuga de cérebro, é fuga de pessoas que estão na É pobreza, refugiado. é refugiados, não é isso? Isso mesmo. Então, isso demonstra a complexidade dessa migração mundo afora, Muito bem. não é isso? Isso mesmo. Então, vimos aí que 3,5% da população mundial já migrou, não vive no seu país de origem. Muita gente, né? É muita gente. Exatamente. Dá mais de 250 milhões de pessoas. Exato. Beleza? Então já começou já o nosso resumão. Vamos lá na tela, meu diretor? Aí, 19.2, a revisão de movimentos migratórios, parte 2, galerinha. Falamos sobre os movimentos migratórios. A gente vai começar falando um pouquinho sobre refugiados. Professor Jorge, quando a gente fala de refugiado, o aluno tem que lembrar que esse cara denominado refugiado, esse grupo denominado refugiado, ele não tem a escolha de, muitas das vezes, de migrar, de ficar, de né? ficar ou migrar por vontade própria, né? A gente até falou, ele não é imigrante, ele é um refugiado, porque esse deslocamento, ele é um deslocamento forçado. Ele não tem perspectiva onde ele está. Exatamente. É forçado, ele está migrando por conta de desastres naturais, ele está migrando por conta de uma guerra, ele está migrando por conta de uma, vamos colocar, uma divergência cultural, uma divergência política religiosa. Ele não tem opção. Se ficar... Não tem aquele ditado, se ficar o bicho pega? Então é praticamente isso aí, né? Se correr, o bicho come. Ah, então é quase isso aí, né? Quase acertei o ditado. Eu não sou bom de ditado. Eu também não sei não. Populares, acho que é isso aí. não. Eu falei que nem o Chicó, não sei, só sei que foi assim. E aí ele é obrigado, né, a fazer esse deslocamento forçado. Muitos até entristecidos, né? Porque queriam ficar acostumados com a sua cultura, com a sua família, com o seu lugar. Mas às vezes acaba abrindo mão de tudo isso para poder garantir a sua sobrevivência. Às vezes deixa até uma casa boa, um lugar bom de morar. Exato. E vai para um lugar assim, fica no escuro, né? Sem saber o que vai vir lá na frente. Exatamente. Falamos também sobre a questão da xenofobia, que a xenofobia vai sofrer tanto o refugiado quanto o imigrante, né, professor Jorge? Isso, é a questão quem tem o preconceito. Exato. Preconceito só pelo simples fato de a pessoa ser aquilo que ela é. É um pré-conceito, de um pré-julgamento que às vezes não faz sentido nenhum, Rogério. Exato. Beleza? Falamos também da questão da fuga de cérebros, que é essa pessoa altamente especializada, pós-graduação, mestrado, doutorado, e que o país deixa de ter um pesquisador desse que pode fazer a sua tecnologia interna avançar. Muito bem. Não, ela vai para outro país, trabalhar para outro país que geralmente são países ricos. Exato. Não é isso? Com certeza. E falamos sobre a imigração, né, dos países ricos e pobres. Que a gente falou que hoje, por exemplo, esses países ricos são os países de atração populacional. Isso. E os países pobres são os países de repulsão populacional. Isso. Então, países ricos, polo de atração. Exato. Países pobres, polo de repulsão. Muito bem. Isso. Aí, fuga de cérebro, o senhor Jorge já explicou. Então, que essa galera é altamente qualificada, que deixa o seu país, né, professor Jorge? Isso, estão indo embora. E não pensa duas vezes, não. Pagando bem, né, Rogério? Com certeza. Bem, né? Tipo de refugiados, falamos durante a aula, que esses refugiados podem ser... por perseguição política. Exatamente. Conflitos armados. Guerrilhas, né? É isso. Fome, discriminação racial, social, religiosa, até refugiados ambientais. Meu querido amigo Mazinho, grande abraço. E entre outros tipos também. Olha só, importante saber... sobre a questão das perdas, são mais significativas nos países mais pobres, pois esses pedem o quê? Mão de obra. Falamos da mão de obra que acabou perdendo, e divisas, porque esse carinha que migra para uma determinada região, às vezes quando ele chega num determinado local, professor Jorge, ele vai se estabelecer, vai levar tempo para ele poder ter dinheiro e mandar dinheiro para o seu país. Então o país acaba perdendo, porque ele vai deixar de pagar, por exemplo, uma previdência que ele era quando ele era funcionário neste determinado país. E os países ricos?
Olha só, os problemas gerados estão principalmente vinculados às questões populacionais. Preconceito contra o imigrante, contra o refugiado, que acaba gerando violência, tudo isso aí. Falamos sobre a solicitação de refúgio dos conflitos, principalmente ali nas regiões dentro da Europa, e as principais nacionalidades que receberam asilo dentro da Europa, conforme 2014, foi Síria, Eritreia, Afeganistão, Iraque e Irã. E a Alemanha, né, Rogério, foi o país que foram mais aprovados, né, para que entrassem esses imigrantes aí, esses refugiados. Exatamente. É isso? Muito bem, professor Jorge. Na gestão de Angela Merkel. É isso aí. Que já saiu, mas Saiu. Foi uma pessoa muito humana, né? Exatamente. Uma pessoa muito querida na geopolítica mundial. Com certeza. Beleza, e falamos também da questão dos refugiados da Ucrânia, que esses estão fugindo principalmente por causa da guerra. Exato. Falamos sobre os haitianos também, que chegavam no Brasil ali a partir do Acre, né, a porta de entrada, mas e vinham para Porto Velho, daqui Porto Velho, via BR-364, via aeroporto, partiam para várias partes do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Que migraram aí os haitianos por conta do terremoto, certo? Terremoto, questões econômicas também, questão né? econômica e política, né? Exatamente. São considerados refugiados. E os venezuelanos? Venezuelanos, falamos sobre a questão da crise humanitária dentro da Venezuela, por conta aí das questões políticas da Venezuela e também da questão, exato, e a questão econômica, e inclusive quem tem dinheiro não tem o que comprar. Exato. O negócio lá está realmente muito delicado. Delicado até os dias atuais. Beleza, galera? Então é isso, agora é com vocês, é a hora de exercitar. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galera. E aí, professor? Jorge, chegamos agora naquele momento especial, que é o momento que a gente vai verificar se essa galerinha estava ligada durante a explicação. Não é isso? Tá sossegado. Tá sossegado? Tranquilo. Então, bora confirmar agora. Vamos lá confirmar. Fechou, vamos lá ver? Vamos ver se todo mundo acertou as questões. Atividade de sala, momento da nossa resolução. Olha que interessante. Observe a figura a seguir. Olha só, Rogério do céu. Uma charge interessante, que requer uma observação interessante, que inclusive faz uma abordagem de interpretação de uma figurinha. Muito bem. Que não deixa de ser um bate-bola com a língua portuguesa. Com certeza. É isso, é interpretação. É interpretação, uma figura de linguagem, né? Isso, uma figura de linguagem. O que a gente vê aqui? De um lado, a gente vê uns negros. Ai, meu Deus do céu, tô morrendo, o canoa virou. E ele tá aqui falando de onde eles vêm, ó, da África. Aqui, continente europeu, a bota aí todo mundo já sabe, que é a Itália. Exato. É isso? E aí ele joga ali um bote salva-vida, que já é algema, entendeu? Isso mesmo. Ou seja, na hora que você chegar aqui, você escolhe, você morre aí ou você vem para cá e vai estar preso. É isso? Aí certamente nessa imagem a gente consegue verificar o quê? A fiscalização da fronteira, né? Isso, a fiscalização. Exatamente, ali na fronteira, ali, quando ele chegar ali, e pela cara dele de desesperado, ó, ele quer pegar essa algema. Ele não quer morrer, não. Você quer entrar no país de qualquer forma. Ninguém quer morrer, meu amigo. Exatamente. Vamos lá, então, para a questão. Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que a crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a imigração forçada de europeus para outros continentes. B. Apesar dos naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização das fronteiras. Isso aí tá interessante. Tá interessante. Rogério? Inclusive, você já marcou, né, Rogério? Eita! Parabéns para quem acertou, mas vamos ver a sua. Vamos ver a C.
há necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização. Como que vai? Se ele está mostrando ali uma área de mar, não é Exatamente. isso? Botar um muro no mar, mano, ninguém vai querer fazer, como é que fala? Turismo, né, nessa região. Né? Ia ficar muito feio. Os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados? Jamais, jamais. Não é bem remunerado, não. Após superar os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a imigração clandestina. Rogério, olha, eles estão recebendo muito dinheiro desses países ricos. Muito pelo contrário, a África é conhecido como o continente esquecido. Muito bem. Beleza? Então, já foi marcado, né, Rogério? Então, a B, né? B. É isso mesmo. Beleza? Parabéns aos queridos alunos que acertaram. Eu até falei de fronteiras na hora, né? Matou a parada ali. Na hora que o aluno viu, acabou minha dúvida, professor. Já era, essa que é a B. Beleza, então. Parabéns a todos aí. Vamos lá, questão 2. A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil, a partir de 2010, gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente A. pelas zonas litorâneas em embarcações ilegais. B. Durante a realização da Copa do Mundo de 2014? A. C. Por via aérea com falsificação de documentos. D. Em rotas de imigração na fronteira amazônica? A. E. Por estradas e fluxos do extremo sul do país. E aí, professor Jorge? Tranquilo. Olha só, a gente observou toda essa entrada, ele está falando em relação a Brasil, né, professor Jorge? Durante a aula, nós mostramos lá no mapinha a porta de entrada no Brasil, né? Fizeram a travessia por vários países até chegar ao Brasil. Mas aqui do Brasil teve uma porta de entrada. E foi justamente na região que vivemos, né? Na região amazônica. Então, em rotas de migração na fronteira amazônica. Acre, Porto Velho, e daqui foi pegando BR-364, aqueles que tinham condições de pegar um transporte aéreo, pegaram e foram para várias partes do Brasil. Foi desta maneira o fluxo migratório de entrada dentro do Brasil. Questão 3. Parabéns aí, se você acertou a questão 2. A questão 3, vamos lá. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou 1/3 na última década. Apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Vamos lá. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes, viviam nos países membros da organização em 2009 e 2010, entre 2009 e 2010, o equivalente a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, então olha só, o que acontece? É que tipo assim, complete, né? Complete. O que tem nesses países desenvolvidos para atrair tanta gente? Justamente. Vamos analisar. A. Há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. B. São registrados baixos índices de xenofobia, a versão que é estrangeiro. A. C. A burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. O interessante, né, Rogério, que o nosso querido aluno, se ele souber o que é burocracia, ele já vai saber que essa questão está errada, né? Burocracia não facilita nada. É o contrário, né? A burocracia faz engessar, faz atrapalhar. Muito bem. A burocracia é um monte de obstáculo para se alcançar alguma coisa dentro do serviço público, principalmente. Vamos lá. A. D. Existem políticas de incentivos aos deslocamentos sazonais? Ou letra E, há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo?
Olha aí, Tranquilo, Rogério, tranquilo, sem sombra de dúvidas, a letra E está certa. Com certeza. Quando o aluno viu mão de obra barata e de baixo custo, com certeza ela conseguiu detectar que essa é a questão correta. Exatamente. Vamos lá. A próxima questão, a questão do Enem. Questão 4. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros. Olha aí, Rogério. Falamos durante a aula. De Enem, Rogério. Exatamente. O que é aí? Que consiste, ou seja, quer saber o conceito Conceito, muito de bem. fuga de cérebro. Na perda... Perda de trabalhadores com baixa qualificação. Ué, nem vou mais Sem ler o chance. resto. O aluno já sabe que não é baixa qualificação. B. Na migração sancional de pesquisadores universitários e estudantes, como em intercâmbios e cursos de capacitação. C. Na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar. D. No deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. E. No tráfico internacional de órgãos. Isso aqui já está morta, né? Então, Marca logo, marca. o aluno sabe que esse pessoal é altamente especializado, não é isso? Exatamente. Parabéns, parabéns, porque eu tenho certeza que o aluno do primeiro ano arrepiou nessa questão. Beleza, vamos para a questão 5. Vamos lá. Considere o texto a seguir sobre imigração no Brasil. Dos 127 mil imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pelo município de Pacaraima, na região de fronteira de Roraima, no ano passado e neste ano, mais da metade já deixou o país. Dos 68,9 mil que saíram, a maior parte fez o caminho por via terrestre. 21 mil por via aérea. De 2015 a junho deste ano, 56 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal. Neste período, 35 mil pediram refúgio e 11 mil solicitaram residência no Brasil. Aí perguntou, o comando diz, o fluxo migratório mencionado apresenta como causa principal... Rogério, um monte de blá, 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 injeção de linguiça, só para perguntar, fluxo migratório, por que eles vieram para cá? Qual foi a causa? Tranquilo demais, né? Entrada da Venezuela no Mercosul, política de emprego e renda no Brasil, política de cooperação com a Rússia, o sistema de saúde pública no Brasil ou a crise econômica na Venezuela? Marca logo. Sem problema nenhum, o aluno vai lembrar que a crise econômica lá, eles não tem mais nem o que comer, meu amigo. É isso aí, Já ó. tá feio. Tá difícil, beleza? Então, galerinha, parabéns para você que acertou as questões. Você que não acertou, pega o material, faça a revisão, porque é conteúdo de avaliação, é conteúdo também de Enem vestibular. Então, você tem a obrigação de pegar o material e revisar, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau! Tchau!